pessoal, beleza? Então, assistindo o MasterChef dos Estados Unidos, a gente começa a perceber que tem muita receita legal que você pode fazer em casa. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando eu comecei a assistir o MasterChef Júnior dos Estados Unidos, em que crianças de 8 a 11 anos cozinham em alto nível. Inclusive, essa temporada que eu assisti, as crianças cozinhavam melhor do que dos adultos dessa temporada que eu estou assistindo agora. E isso desafia a gente, porque tá vendo que a criança ali tá conseguindo fazer e você não é mais criança, você também pode. Então foi isso que eu pensei. Mas eu ficava olhando ali e eu não tinha visto ainda uma receita que me chamasse bastante atenção. Até que eu vi que o mestre Gordon Ramsay ensina uma receita dos Amazing Crab Benedict dele, que é um prato lindíssimo. Você olha para o prato, você tem vontade de comer aquilo. E ele ensina o passo a passo de como fazê-lo. Então eu resolvi me desafiar para fazer essa receita aqui, só que com algumas adaptações. Primeiro, que a polpa do caranguejo aqui da minha região, eu particularmente não considero muito segura, em termos sanitários mesmo. Então eu preferi substituir isso por atum. E os English Muffins eu substituí por pão integral. Porém, a sequência de eventos que leva até a finalização do prato, eu procurei seguir a receita do próprio Gordon Ramsay com algumas adaptações, é claro. E aí surgiu então esse atum beneditino. E o mais legal disso é que você, ao fazer essa receita, você tende a aprender a fazer outras coisas. Você aprende a fazer a manteiga clarificada, que é um dos ingredientes do molho holandese, que você também tem de fazer. Uma outra técnica que você tem de aplicar é a técnica de fazer o ovo pochê. E depois disso, montar o prato, fazer a salada. Então você tem de fazer ali várias atividades concomitantemente, né? Tudo ao mesmo tempo, para que quando você termine de fazer o ovo pochê, você consiga servir o prato para a pessoa comer. Então foi muito legal, foi muito desafiador. Eu gastei quase 1 hora para fazer tudo, levando em conta desde quando eu comecei a fazer a manteiga clarificada até o final para entregar o prato finalizado e para degustação. E realmente é uma coisa que depois dá prazer, na hora dá uma agonia de você tentar fazer, mas dá prazer no final de você ver o resultado, que ficou excelente. Então eu recomendo que você faça em casa. Se você quer ver o passo a passo, cola aí nesse vídeo. Como essa receita ela precisa de múltiplas técnicas, eu vou fazer concomitante. Eu já fiz a manteiga clarificada, agora eu vou preparar os ingredientes aqui da nossa salada de atum. Então eu corto o tomate, vou cortar também a cebola, já cortei o alface, o roxo e o verde. Essa cebola eu não vou utilizar ela crua, eu prefiro passar ela na frigideira para que ela pegue assim mais sabor. E aí eu vou misturar essa cebola com o atum. O atum que eu preferi utilizar é aquele atum em conserva sem o óleo, porque ele vai favorecer com pegar mais tempero. O óleo poderia mudar ali o sabor, então ele vai pegar o tempero que eu colocar na salada. Agora depois eu deixo isso em repouso e aí eu vou preparar agora o nosso molho holandese, que é o carro-chefe aí dessa receita. Então para isso eu preciso de um fouet, de um bowl para misturar a gema do ovo, 3 ovos, o limão eu vou usar siciliano, sal e vou usar pimenta do reino também. É muito importante você separar a gema da clara do ovo, então você faz isso com cuidado em todos os 3 ovos dessa receita. Coloca então apenas a gema lá no bowl, porque ele vai mexer só a gema para poder fazer ali a base do molho holandese. Você coloca então em banho-maria, a panela já estava no fogo ali para ela ferver. E é muito importante nesse momento que você começar a mexer a sua gema ali com o fouet, você mexe com movimentos circulares, sempre com movimentos circulares. Você vai mexendo e é muito importante você controlar a temperatura. Então você tira o bowl de cima da panela, bate um pouco fora, depois volta. E é muito importante isso para que a sua gema não fique seca ou talhe, como os chefes preferem chamar. Então você fica controlando a temperatura, faz isso com paciência, sempre batendo, sem parar o fouet. E a gema vai começar a ter uma consistência mais cremosa. E isso vai acontecendo com o tempo. Então você não para de bater, você continua batendo, controlando a temperatura, jogo de paciência mesmo. E até que você vai conseguir uma consistência mais cremosa ainda. E aí nesse momento que você consegue uma consistência mais cremosa, é o momento de você aplicar a manteiga clarificada. Se você não sabe fazer manteiga clarificada, eu fiz essa daí, eu deixei aqui um vídeo para você aprender. Então você vai colocando fios de manteiga clarificada e sempre batendo. É muito importante você bater sem parar, porque você vai ter de tornar homogênea essas duas misturas, né? A manteiga e essa gema do ovo aí. Então você sempre controla a temperatura para não deixar com que ela fique seca. Caso aconteça dela secar,
você pode adicionar água gelada ou gelo que vai voltar. E aí agora você vai colocar o limão, mesmo que você não seja apreciador do limão, mas a receita do molho holandês, ela precisa do cítrico. Então você tem de botar o limão, eu estou preferindo colocar o limão siciliano, eu fiz também uma raspinha dele em cima do molho, não aparece no vídeo, mas eu raspei. Depois disso você vai temperar com sal e pimenta do reino a gosto de quem está fazendo e de quem vai comer. Como eu falei que são múltiplas coisas fazendo, você vê que tem uma água já aqui no fogo fervendo e eu estou colocando ali uma frigideira com manteiga de garrafa também e eu vou colocar pão integral para ele ficar ali com uma consistência de torrada, ficar gostoso, ficar bem saboroso para dar mais sabor ainda nessa receita. Então eu deixo ele em repouso ali no prato, já deixo montado, ele vai aguardar agora a salada de atum. Só que antes da salada de atum, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer o ovo pochê. O ovo pochê, ele é principal nessa receita. Então eu tenho de fazer aqui um redemoinho nessa água. Ela está quase fervendo, então o que eu vou fazer? Adiciono sal e agora eu vou colocar vinagre. E aí depois disso eu vou fazer ali um redemoinho com a colher e eu pego os ovos que eu já separei numa vasilha e eu deixo delicadamente esse ovo dentro dessa panela aí com essa água nessa temperatura. Eu baixo o fogo e eu faço de novo um redemoinho e vou colocar o outro também com delicadeza, porque essa receita ela tem 2 ovos pochê. É muito importante você usar uma escumadeira ali para verificar a consistência do ovo, como é que tá. Os chefes, por exemplo, o Gordon Ramsay, ele fala de 90 segundos a 2 minutos o ovo aí dentro da água. Eu deixei por mais de 3 minutos, mas eu já vi pessoas na internet dizendo 4 a 6 minutos. Depende de quem vai fazer, do gosto de quem vai fazer. Imediatamente eu tenho de voltar para minha salada. Então agora eu vou misturar os ingredientes da salada de atum para poder montar. E você tempera, claro, a gosto, pimenta do reino, sal a gosto. Então eu vou montar agora essa salada naqueles pães que eu passei lá na frigideira. Então é muito importante suas mãos estarem sempre limpas, porque você vai ter de manusear os ingredientes com a mão mesmo. Você vai organizar, é assim mesmo que faz, para poder ficar bonitinho, você organiza com cuidado, sempre limpando ali o prato, para que a apresentação fique bonita. Bem, agora que você colocou a salada de atum, você vai colocar o ovo pochê com toda a delicadeza aqui em cima da salada, que já está em cima do pão. E lembra do molho holandês? É agora que ele entra. Então você vai colocar o molho holandês por cima do ovo pochê, com porções generosas, porque ele vai dar aí essa cremosidade, essa beleza quem vai fazer o molho holandês. Então você coloca bem mesmo, porque ele vai escorrer assim e vai ficar com essa consistência, essa aparência bonita. Para dar uma cor, a páprica, e aí você está finalizando. Eu usei um crivo ali para espalhar a páprica e agora é limpar o prato por causa da apresentação, para ficar um prato mais bonito, um prato limpinho e tcharam! Você conseguiu aí a receita do Gordon Ramsay com as adaptações que eu já mencionei no início do vídeo. Agora eu vou provar essa receita aqui no nível Masterchef. Vamos ver se além de bonito é gostoso. Primeiro ver como tá o ponto do ovo. E o resultado prático disso, como é que foi? Olha, eu achei excelente, eu achei que ficou bom, ficou bonito, ficou apresentável, ficou um prato típico de Masterchef. Ficou massa, faça aí na sua casa e deixa aí nos comentários o que você achou, beleza? Então falou, pessoal, tchauzinho. E aí? Fala a verdade. A mistura dos sabores ficou muito gostosa.